Fala, povo de Deus, mas aquele tempo nosso abençoado com a poderosa palavra do Pai. Hoje eu quero compartilhar com você Provérbios 25, 28, que diz assim: como cidade derribada, assim é o homem que não tem domínio próprio. Amém? Uma cidade derribada que não tem muros, assim é aquele que não tem domínio próprio. Amém, gente? Todo mundo, em algum momento da vida, acaba perdendo o controle. Isso aí não tem jeito, né? A gente acaba descontrolando em alguma situação. Mas a gente sabe que isso tem uma consequência para a nossa vida, né? E aqui, o escritor de Provérbios, né? E a gente entende que é Salomão, um homem que recebeu sabedoria de Deus, né? Ele compara uma cidade derrubada ou derribada que ficou sem muros. E você já viu como é uma cidade sem muro? Você já viu como é uma cidade que foi jogada no chão e não tem nenhum muro para proteger ali as ruínas? Todo mundo entra, todo mundo rouba, é verdade. E muitas vezes, né, na nossa ira, na nossa falta de controle, a gente abre portas de entradas na nossa vida. Ou a gente nem abre, né, porque os muros já estão caídos. Então, essa é a comparação, né, de Salomão. E é uma realidade, é uma realidade. Por isso que a gente deve ter controle com domínio próprio. A gente vê o Pedro, né, que era um homem meio que descontrolado, um homem que não conseguia ter domínio próprio. Você vê que Pedro tentou andar com Jesus nas águas, ele acabou afundando. Abriu uma porta, né, para a falta de fé. Depois, quando foram prender Jesus, ele corta a orelha do soldado, porque ele não se segurou, ele perdeu o domínio próprio, né? E você conhece a história, Jesus chama a atenção dele e fala que ele não deve fazer uso da espada. Depois, né, o próprio Pedro, quando prende Jesus, ele perde o domínio próprio. Ele nega Jesus, ele fala que não andava com Jesus. E aí a gente vê que na própria Bíblia que nós tivemos homens que abriram essas portas e tantos outros, né? Então, se é uma coisa que a gente deve buscar no Espírito de Deus é o domínio próprio. É verdade, não é fácil. Não é fácil, porque dominar a gente mesmo não é difícil. A gente domina um animal grande, a gente domina um veículo de mais de 20 toneladas, a gente domina uma máquina grande, falando assim do homem, né? A gente domina tantas coisas, mas quando se trata de dominar a nós mesmos, é muito difícil. Nós somos um adversário nosso mesmo. É verdade. E aí, a Bíblia nos chama a atenção. E a Bíblia nos avisa. E se a gente não ter domínio próprio, se a gente não conseguir dominar os nossos sentimentos, as nossas iras, as nossas raivas, né? As nossas arrogâncias, as nossas soberbas, tudo isso faz parte da vida do homem. Se a gente não conseguir dominar isso, a nossa vida será uma casa aberta, uma casa sem muros, né? E a Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão, a gente compara a Satanás, mas o ladrão também, né? Pode ser as coisas que acontecem na nossa vida por causa de ira, por causa de falta de domínio próprio, falta de controle. É verdade. E aí, o próprio versículo de João, capítulo 10, versículo 10, que fala que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, fala que Jesus veio para dar vida abundante, uma vida boa, uma vida de paz. Então, se o ladrão chega na nossa casa e ele encontra a casa derrubada, o muro caído, o que vai acontecer? Ele vai entrar com facilidade. Mas se ele encontra o muro levantado, a casa de pé, ele vai ter dificuldade para entrar e nem vai querer entrar. Então, muitas vezes, a falta de domínio próprio, a falta de controle é uma porta aberta para Satanás roubar a nossa vida abundante. Amém? Isso é uma realidade. Você pode dizer quantas coisas aconteceram na sua vida,
por falta de domínio próprio. Eu, nesses 60 anos de vida, tenho muitas consequências ruins na minha vida porque não consegui dominar a minha carne, não consegui dominar o meu ímpeto. E às vezes nós temos que pedir graça para Jesus, graça para o Espírito Santo, para nos ajudar, né? Para nos ajudar a nos dominar, a falar quando a gente tiver paciência, a não falar na ira, a não agir no momento, né, difícil, a não agir no topo do furacão. Às vezes é hora de esperar, às vezes não, é hora de sossegar. Amém? Então, que Deus coloque no nosso coração domínio próprio, que é um fruto do Espírito, e a gente venha, né, viver a vida abundante, protegida por Cristo, que a nossa casa, a nossa vida, seja com os muros erguidos e edificada pelo Senhor. Amém? Deus te abençoe, sou o pastor Vitor, sempre tem uma mensagem para você, e hoje é domínio próprio. Deus te abençoe no nome do Senhor. Segue a gente nas nossas redes, estamos no YouTube, Cristo Reina Pregações, no TikTok, no Quai, né? @Evitor Nunes. E todo dia a gente tem uma palavra. Hoje, né, Provérbios 25, 28. Amém? Deus te abençoe em Cristo.